TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 19 de agosto. E nesta edição, a secretária de Saúde de Petrópolis afirma que o elevador do Hospital Nelson de Saerp opera, mas pode parar a qualquer momento. MPRJ cobra reforço na segurança no entorno do Abrigão em Petrópolis. E também colapso no cemitério municipal de Petrópolis volta a chamar a atenção. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou Hugo Petersen e começamos agora mais uma edição do Correio Petropolitano Debate, nesta quarta-feira aqui nas telas da TVC, a TV do Correio da Manhã. Olha só, gente, nós começamos falando sobre uma audiência que foi realizada na 4ª Vara Civil de Petrópolis nesta terça-feira, dia 18 de agosto, para discutir sobre as frequentes falhas no elevador do Hospital Municipal Nelson de Saerp. Na ocasião, a secretária, de Saúde afirmou que o equipamento está operando, porém ele pode parar a qualquer momento. Vamos acompanhar agora a matéria do Jonathan Joras. As falhas no elevador municipal Nelson de Saerp não são novidade em Petrópolis. Inclusive, no início do mês de junho, uma paciente teve o procedimento de cateterismo adiado em decorrência da quebra do equipamento na unidade. O não funcionamento do elevador impede que pacientes internados no andar superior tenham acesso ao térreo. Nós fizemos uma vistoria no local e pudemos averiguar que o livro de registro de ocorrências apontava diversas paradas no funcionamento do elevador, que é muito prejudicial ao funcionamento da unidade como um todo. Por conta das falhas, a Defensoria ajuizou uma ação civil pública para que o problema fosse resolvido. Em audiência realizada nesta terça-feira, dia 18 de agosto, na 4ª Vara Civil de Petrópolis, a secretária de Saúde, Clarissa Rippel, afirmou que o elevador do hospital está operando, mas pode parar a qualquer momento. Falhas técnicas e assistenciais no hospital. E começamos a avaliar uma solução não só paliativa. De acordo com Clarissa Rippel, o problema do elevador da unidade são as portas e é preciso trocar o conjunto delas. A responsável pela pasta informou ainda que uma nova empresa chamada de B27 Elevadores foi contratada para realizar a manutenção dos elevadores de toda a rede municipal de saúde. Diante disso, a empresa estipulou o orçamento de R$ 65 mil para a troca das portas do equipamento do Nelson de Saerp, em um prazo de 120 dias. A secretária de Saúde destacou ainda que a manutenção acontecia de camaradagem, por meio de uma outra empresa. A médica fiscal da Defensoria Pública, Lilian Cognac, relatou à TV Correio da Manhã que esteve na unidade para realizar uma visita de vistoria. A nossa maior preocupação foi em relação a um eventual deslocamento de pacientes graves, tendo em vista que os leitos de terapia intensiva são localizados no segundo pavimento do hospital, e um eventual pane com um paciente grave, eventualmente em ventilação mecânica dentro desse elevador. Durante a audiência, a secretária de Saúde e o procurador-geral do município afirmaram que colocar mais um elevador não resolveria o problema de fato. Segundo eles, seria um remendo, visto que existem necessidades antigas. Diante dos fatos apresentados na sessão, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro pediu ao juízo um prazo de 60 dias para a troca das portas. Ainda não houve decisão, mas está programada para ser publicada nesta quarta-feira. E o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ajuizou uma ação civil pública contra o município de Petrópolis e o Estado para cobrar medidas permanentes de segurança no entorno do Núcleo de Integração Social, UNIS, popularmente conhecido como Abrigão no Alto da Serra. A ação foi motivada por relatos de moradores e comerciantes sobre o aumento da insegurança e episódios de violência na região.
Segundo o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, há relatos de consumo de drogas em vias públicas, brigas, perturbação da ordem e descarte irregular de lixo no entorno do Núcleo de Integração Social, o NIS, conhecido popularmente como Abrigão. A ação civil pública pede o aumento do policiamento ostensivo e preventivo e o reforço da segurança municipal, principalmente nos horários de maior movimento. A proposta do Ministério Público não é restringir o acesso ao abrigo e nem impedir o atendimento à população em situação de rua. O objetivo é que o Estado e o município atuem juntos para garantir segurança para os moradores, comerciantes, trabalhadores e também para os usuários do serviço. Entre as medidas requeridas em caráter de urgência estão uma audiência pública e um diagnóstico das ocorrências de violência. O Ministério Público também quer que, em até 45 dias, seja criado um plano de ação integrado, com a participação da Polícia Militar, da Guarda Municipal, da Secretaria de Assistência Social e equipe do NIS. O MPRJ pede ainda a capacitação dos agentes para uma abordagem humanizada e relatórios periódicos sobre as medidas adotadas. A ação destaca que não poderão ser feitas remoções compulsórias, expulsões, recolhimento indevido de pertences ou práticas discriminatórias. Em caso de descumprimento, o órgão pede a aplicação de multa diária, em valor a ser fixado pela Justiça. E ainda sobre essa reportagem, em nota, a Prefeitura de Petrópolis informou que as forças de segurança intensificaram as ações no Alto da Serra, com ampliação das rondas e reforço no Núcleo de Integração Social, que passou a contar com uma viatura e mais uma dupla da Guarda Civil Municipal no horário de entrada para o pernoite. A Prefeitura também informou que realiza operações contra o tráfico de drogas e que a região deve receber câmeras de monitoramento. Segundo o município, o NIS mantém serviços de acolhimento, alimentação, atendimento de saúde, cursos e encaminhamentos para tratamento de dependência química. E nos últimos 4 meses, cerca de 15 pessoas teriam sido reinseridas socialmente por meio da retomada do vínculo familiar ou da conquista de uma nova moradia. E 3 ações na Justiça movidas contra o município de Petrópolis apontam problemas diferentes, mas que têm um ponto em comum: a estrutura e a gestão dos cemitérios municipais. Os processos relatam dificuldades de acesso, falta de manutenção e até dúvida sobre a identificação de restos mortais. Para explicar o que a legislação prevê para situações como essas e quais as medidas podem ser adotadas, o advogado Marcelo Rosson comenta os procedimentos na realidade cabíveis. Em uma das ações, 2 irmãs afirmam que, durante uma exumação realizada em agosto de 2025, descobriram que os restos mortais encontrados na sepultura poderiam não ser da mãe delas. Segundo a petição, havia diferenças nas roupas, no cabelo e na arcada dentária em relação à mulher que havia sido sepultada. A família pede, entre outros pontos, a realização de um exame de DNA e indenização por danos morais. Se algo parecido aconteceu com você, ou seja, a dignidade de um parente falecido seu, porventura, possa ter sido violado, você tem que registrar o boletim de ocorrência na delegacia e buscar no juízo civil uma reparação. Isso pode caracterizar vilipêndio, pode caracterizar crime contra a memória dos mortos, pode, depende da circunstância, tá? Pelo qual você se depare com a situação lá. Os problemas no cemitério municipal não são recentes. Em 2024, as chuvas causaram danos e deslizamentos em áreas de sepultamento. Em 2025, uma família relatou ter encontrado restos mortais que, segundo uma ação, não pertenciam à parente sepultada no local. E em 2026, outra família precisou recorrer à justiça após não conseguir identificar corretamente os restos mortais de uma bebê. Esses casos são diferentes, mas colocam em evidência os problemas de estrutura, manutenção e gestão do cemitério municipal de Petrópolis. No caso mais recente, os pais de uma bebê que veio a óbito em janeiro de 2023, aos 8 meses de gestação, voltaram ao cemitério 3 anos depois para a exumação. Segundo a ação, a sepultura indicada nos registros não foi localizada de imediato.
Após novas buscas, foram encontrados apenas 2 fragmentos ósseos. Os pais também afirmam que os objetos encontrados junto aos restos eram diferentes daqueles usados no sepultamento. Graças a Deus, minha cunhada, no dia do enterro, tirou uma foto como ela foi enterrada, para mim ter como provar. Mas, assim, é um descaso muito grande, né? A prefeitura também quis botar a culpa dessa situação, alegando que os pais estavam confusos com o local da placa. A família registrou ocorrências na 105ª Delegacia de Polícia e, por meio da Defensoria Pública, pediu à Justiça a preservação dos restos mortais e um exame de DNA para confirmar a identidade. Em outro processo, os questionamentos são sobre o acesso ao túmulo. A viúva de um homem de 84 anos afirma que o marido foi enterrado em uma área de difícil acesso e que os familiares precisaram carregar o caixão por uma região de mata e terreno íngreme. Aos 75 anos, ela diz que não consegue visitar o local. Isso pode ser vilipêndio, repita-se. Isso pode ser careçado crime contra a memória dos mortos. Há vários tipos penais no nosso Código Penal. Se acontecer algo parecido com você, procure a delegacia, registre a ocorrência. Tá? Você tem 6 meses para fazer isso, a contar da situação que você vivenciou com relação ao ente querido seu. E com base nesse documento, que pode, a critério da autoridade policial, gerar um inquérito policial, certamente que deva gerá-lo, e com participação do Ministério Público, inclusive. Mas com esse documento você pode buscar uma reparação, uma compensação e uma reparação no âmbito civil. Os 3 casos aparecem depois de 2 tentativas de mudar o modelo de administração dos cemitérios municipais. Em 2018, a Prefeitura publicou um edital para conceder a gestão dos 7 cemitérios, mas a concorrência acabou suspensa. Em 2021, um novo processo foi anunciado, com previsão de manutenção, revitalização e expansão dos espaços, além da construção de um crematório e de um cemitério vertical. A licitação também não avançou. Quando a gente deixa o corpo do nosso ente querido lá, a gente quer respeito, a gente exige uma proteção, a gente exige que haja a dignidade garantida daquela pessoa que se foi. Há um respeito, ninguém pode violar a sepultura, ninguém pode simplesmente expor para fins pejorativos, para fins negativos, restos mortais. E ainda sobre essa matéria, em nota, a Prefeitura de Petrópolis informa que acompanha os processos judiciais e adota as medidas necessárias para cumprir as determinações da Justiça. Ainda de acordo com o Executivo, os 2 primeiros casos ocorreram antes da atual gestão, que afirma estar aprimorando os procedimentos de identificação, exumação, guarda de restos mortais e também o atendimento às famílias. Sobre o último caso, a família foi orientada na época a buscar auxílio judicial. Já sobre as obras, a Prefeitura informa que licitou a contratação de uma empresa para fazer a contenção e a reconstrução das gavetas danificadas. Os trâmites burocráticos estão em andamento para a ordem de início. E agora, trocando de assunto, a gente vai falar de um ponto mais positivo no programa de hoje envolvendo Petrópolis. Isso porque a Prefeitura intensificou o serviço de manutenção de iluminação pública da cidade e promoveu nos últimos 15 dias 618 reparos em 35 localidades. O trabalho é promovido pela Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública por meio do Departamento de Iluminação Pública. Os principais reparos feitos no período foram trocas de luminárias, conectores e relé fotocélula, ou seja, o sensor que acende e apaga a luminária automaticamente que estavam com defeitos, além de reparos de cabeamento. As regiões atendidas foram Alto da Serra, Bairro Mauá, Bela Vista, Bingen, Bonfim, Carangola, Cascatinha, Castelânia, Caxambu, Centro, Chácara Flora, Correias, Doutor Touzete, Duques, Estrada da Saudade, Fazenda Inglesa, Independência, Itaipava, Itamaraty, Morém, Mosela, Nogueira, Quarteirão Brasileiro, Quarteirão Enguelrai, Quissamã, Quitandinha, Retiro, Roseral, Samambaia, São Sebastião, Sargento Boening, Ciméria, Taquara, Valparaíso e também Vila Rica. E com essas informações, nós encerramos a parte de notícias petropolitanas do programa de hoje. Vamos agora para um rápido intervalo, mas fique por aqui porque só estamos começando. Petrópolis, uma cidade histórica,
que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos, do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano. O jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Estamos de volta e vamos agora para uma parte que envolve os municípios próximos aqui do município de Petrópolis, é claro, próximos da nossa cidade. Vamos subir um pouco a serra, vamos lá para Teresópolis. Isso porque a prefeitura da cidade vai ter que comprovar ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro a suspensão imediata da licitação que visa a contratação de uma empresa especializada para a prestação de serviços de locação de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação e de terceirização de impressão. O pregão tem um valor total estimado em R$ 25 milhões.
A decisão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro veio após análise do pedido de tutela cautelar pela empresa Inteligência Artificial, Tecnologia e Refrigeração, que denunciou que o edital da Prefeitura de Teresópolis tem cláusulas restritivas à competitividade, dificultando a participação plena de outros competidores. A Corte também relatou a ausência de um roteiro detalhado, critérios objetivos de avaliação, um prazo compatível com a complexidade dos testes e uma previsão clara de acompanhamento pelos demais. Além disso, a Secretaria de Tecnologia deve apresentar cópias dos documentos referentes ao pregão número 90.040 de 2026 e terá que atualizar o Portal da Transparência e o Portal Nacional de Contratações Públicas com os atos do certame, além de comunicar a empresa vencedora do certame. Outro ponto foi um termo específico que exigiu um modelo determinado sem admitir soluções equivalentes, além de exigir um sistema operacional próximo do fim, o que, segundo eles, restringe a disputa e evidencia uma deficiência no planejamento da contratação. Em razão disso, os representantes da empresa pediram a suspensão do pregão até o julgamento. Analisando o cenário, o Tribunal de Contas ressaltou que a Prefeitura não demonstrou que a suspensão vai causar a interrupção imediata de serviços essenciais nas secretarias de saúde ou educação. E a nossa equipe buscou a Prefeitura de Petrópolis justamente procurando um posicionamento sobre essa questão, porém até o fechamento desta edição não obtivemos resposta. E agora a gente continua em Teresópolis, mas vamos falar de oportunidade. Isso porque o Cine Teresópolis está com 94 oportunidades de emprego abertas em mais de 20 funções. As vagas são destinadas a profissionais com e sem experiência, além de oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência. Os interessados podem se candidatar até o dia 24 de agosto. Ao todo, são 53 vagas destinadas a profissionais que já possuem experiência. Entre as oportunidades estão funções como ajudante de reflorestamento, atendente de farmácia, auxiliar de pizzaiolo, camareira de hotel, chapeiro, copeiro e cozinheiro. Também há vagas para cuidador de idosos, frentista, garçom, promotor de vendas, recepcionista, supervisor de vendas no varejo e vendedor interno. Para quem ainda não tem experiência profissional, são 34 oportunidades. As vagas são para ajudante de carga e descarga, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, frentista, operador de lojas e vendedor interno. O Cine também disponibiliza oportunidades específicas para pessoas com deficiência. São 2 vagas para auxiliar administrativo e outras 5 para a função de faxineiro. Os interessados devem procurar o Cine, que funciona no primeiro piso da Prefeitura de Teresópolis, na Avenida Feliciano Sodré, número 675, no bairro Várzea. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 5 horas da tarde. Para se candidatar é necessário apresentar RG, CPF, carteira de trabalho, número do PIS e currículo atualizado. As 94 oportunidades ficam disponíveis até o dia 24 de agosto, e os candidatos devem comparecer ao local para verificar as vagas disponíveis e realizar o cadastro. E a FATEC, em parceria com a Secretaria da Mulher, está com inscrições abertas para 414 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional. As oportunidades são destinadas a mulheres a partir de 16 anos em situação de vulnerabilidade social. As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de agosto. As vagas fazem parte do programa Mulheres 1000 e estão distribuídas em unidades da FATEC em diferentes regiões do estado. Entre os cursos oferecidos estão cuidador infantil, cuidador de idoso, assistente de logística, assistente de recursos humanos, recepcionista, assistente escolar, operador de computador e libras básicas. Na região serrana, há oportunidades em unidades de Teresópolis e Nova Friburgo. Também há vagas em municípios como Japeri, Seropédica, Itaguaí, Santo Antônio de Pádua, São Fidélis, Niterói, entre outras cidades. Além da formação profissional, as participantes terão direito à assistência estudantil. O benefício inclui auxílio alimentação e 2 passagens de ônibus municipal por dia para o transporte. As aulas estão previstas para começar no dia 31 de agosto e devem seguir até 12 de novembro. A capacitação busca ampliar o acesso das mulheres a novas oportunidades no mercado de trabalho.
Para fazer a matrícula, as candidatas devem comparecer à unidade da FATEC escolhida até o dia 28 de agosto. É preciso apresentar documento de identidade, CPF, comprovante de residência, certidão de nascimento ou casamento e comprovante de escolaridade compatível com o curso escolhido. E vamos agora para a nossa previsão do tempo. E olha só, gente, a quinta-feira deve ser marcada por um tempo mais firme em toda a nossa região de cobertura. O sol aparece na maior parte do dia, mas ainda há previsão de nevoeiro nas primeiras horas da manhã. E à tarde, em algumas cidades, deve ter aumento da nebulosidade e mesmo com a presença de muitas nuvens, a previsão é de tempo seco e sem chuva. Agora, detalhando a nossa previsão de cidade por cidade, em Nova Friburgo, a quinta-feira deve ser de tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer e também durante a noite. As temperaturas ficam entre a mínima de 12 e a máxima de 26 graus. Em Teresópolis, o dia também começa com sol, mas há previsão de muitas nuvens à tarde. E à noite o céu ainda fica com bastante nebulosidade, mas não deve chover. Os termômetros variam entre a mínima de 13 e a máxima de 26 graus. Aqui em Petrópolis, a quinta-feira vai ser de sol, com aumento da nebulosidade à tarde. E durante a noite, o céu segue com muitas nuvens, mas a previsão é de tempo seco. As temperaturas podem variar entre 14 e 27 graus. E agora, mudando de região e indo para o centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, o dia vai ser de sol com algumas nuvens. E à noite, o céu fica com muita nebulosidade, mas também não deve chover. Os termômetros variam entre a mínima de 15 e a máxima de 30 graus. E para finalizar nossa previsão, em Três Rios, a quinta-feira também vai ser de sol com algumas nuvens. E a previsão é de tempo seco durante o dia e também à noite, sem chuva. As temperaturas variam entre a mínima de 15 e a máxima de 30 graus. Ou seja, a quinta-feira deve ter tempo firme e sem chuva em toda a nossa região de cobertura, com sol aparecendo na maior parte do dia e temperaturas chegando aos 30 graus no centro-sul do estado. E assim, a gente finaliza a nossa previsão do tempo. E o fenômeno El Niño deve ganhar ainda mais força nos próximos meses. A Agência Climática Norte-Americana NOAA monitora o aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial e aponta uma alta probabilidade de um evento muito forte entre outubro e dezembro deste ano. No Brasil, o fenômeno pode alterar o regime de chuvas e temperaturas em diferentes regiões. Depois de registrar um fortalecimento do El Niño em julho, a NOAA, agência norte-americana, aumentou a previsão para a intensidade do fenômeno nos últimos meses do ano. A agência aponta agora 90% de chance de um El Niño muito forte entre outubro e dezembro. Em um boletim anterior, a probabilidade para um evento dessa magnitude era de 81%. A NOAA também estima 69% de chance de que o fenômeno atinja uma intensidade histórica, com o aquecimento das águas do Pacífico superando episódios registrados desde 1950. A agência destaca que quanto maior a intensidade do El Niño, maiores são as chances de que os impactos típicos do fenômeno se manifestem. Mas a ocorrência desses efeitos não é garantida em todas as regiões. Vale lembrar que o El Niño é caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial. Essa mudança na temperatura altera a circulação da atmosfera e pode influenciar o clima em diferentes partes do mundo. A NOAA monitora continuamente as temperaturas da superfície do Pacífico para acompanhar a evolução do fenômeno. No Brasil, os impactos podem ser diferentes de acordo com a região. O IMET aponta que, de forma geral, o El Niño tende a favorecer o aumento das chuvas na região sul, enquanto pode contribuir para a redução das precipitações em áreas do norte e nordeste. Para a primavera, entre setembro e dezembro, há também indicativos de condições mais secas em áreas do sudeste e do centro-oeste, incluindo o estado do Rio de Janeiro. Os órgãos brasileiros de monitoramento também alertam para a possibilidade de temperaturas acima da média no segundo semestre. Esse cenário pode aumentar a ocorrência de ondas de calor e o risco de incêndios florestais.
Por isso, o acompanhamento das condições meteorológicas e hidrológicas é considerado importante para a preparação de medidas de prevenção. A previsão é de que o El Niño continue atuando até o início de 2027. O próximo boletim da NOAA sobre o fenômeno será divulgado no dia 10 de setembro. Até lá, a agência segue monitorando as temperaturas do Pacífico e a evolução das condições atmosféricas associadas ao fenômeno. E com essas informações, nós encerramos a parte de notícias do programa de hoje. Vamos agora para um rápido intervalo e depois a nossa entrevista. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal, em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Sem você, o jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você.
Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate. Dessa vez vamos falar sobre conservação ambiental aqui na nossa entrevista. E para isso, estamos aqui ao vivo com o Vitor Valente, que veio justamente conversar sobre este tópico. Tudo bem, Vitor? Boa tarde, seja bem-vindo. Tudo bem, boa tarde, prazer estar aqui. Um prazer te receber aqui no programa. E antes da gente falar justamente sobre toda essa questão ambiental, falar de meio ambiente, de conservação, vou pedir que você se apresente para o nosso público. Eu sou analista ambiental do ICMBio, que é o órgão federal que faz a gestão das unidades de conservação federais, e atualmente gestor da APA Petrópolis, que é a nossa maior unidade de conservação federal no território petropolitano. Perfeito, Vitor. Eu acho que o nosso primeiro tópico pode justamente ser relacionado a essa atuação da APA. E é claro, para a gente saber como que ela atua, é muito importante saber justamente o que é a APA Petrópolis, que, é claro, realiza um trabalho tão importante aqui no município e nas regiões próximas. Então, a APA Petrópolis, a abreviação, né, Área de Proteção Ambiental da região serrana de Petrópolis, ela, na verdade, abarca 4 municípios fluminenses: Petrópolis, Magé, Duque de Caxias e Guapimirim, com cerca aí de 70 mil hectares, e a gente tem praticamente a cidade de Petrópolis quase inteira dentro de uma unidade de conservação, né? Temos aí cerca de 260 mil habitantes dentro de uma unidade de conservação. A APA ela foi criada lá em 1982, é a primeira APA do Brasil, né? Então a gente tem o privilégio de estar aí na vanguarda de uma unidade de conservação de formato, e justamente foi criada para proteger os mananciais, os corpos hídricos, as nascentes da nossa região e também a vegetação de Mata Atlântica, associado ao bem-estar das populações humanas. Perfeito, um tópico importantíssimo que a gente precisa destacar justamente essa atuação da APA Petrópolis, e eu acho que para todas as pessoas que vivem na cidade e também, é claro, visitam aqui o município, o trabalho da APA é muito presente, porque muitas das pessoas podem não conhecer a APA, podem não justamente saber do trabalho que é realizado. Porém, só de você chegar na cidade e ver todo esse verde, que é algo tão raro da gente perceber nas cidades que a gente tem, e com o avanço da história, a gente pode justamente ver que essa área de preservação ambiental é muito expressiva. A gente tem uma área muito expressiva, muito bem conservada aqui no nosso município. Exatamente, Hugo. A gente tem... Travou. Pronto. Vou começar então de novo aqui. Exatamente, a gente tem então essa região privilegiada, que a gente tem o convívio do ser humano, das cidades, ao mesmo tempo em conjunto ali com a Mata Atlântica, com a nossa fauna também, e essa inclusive é uma das nossas maiores demandas do dia a dia, né? Lidar com esse convívio que nem sempre é tão harmônico do ser humano, né, com a fauna silvestre. E é um ponto bem importante a gente destacar, envolve a fauna, envolve a flora, é que muitas das vezes a gente tem algum tipo de obra, alguma ideia de obra que justamente é impedida de ser realizada aqui em Petrópolis justamente por conta dessa conservação. E é um trabalho que, num primeiro momento, as pessoas podem ter algum empecilho, algum problema, mas que na realidade é um trabalho muito importante realizado, não é mesmo? Justamente para conservar essas belezas naturais, vamos dizer assim. Isso. A gente costuma dizer que
aqui o que vem de Petrópolis é justamente essa relação com o meio ambiente. Então, de nada adiantaria a gente ter grandes empreendimentos aqui de concreto, de áreas aí construídas enormes, em que a gente não tivesse essa relação do meio ambiente, porque isso não vai vender para o público, tanto interno quanto externo. Então, assim, o desenvolvimento sustentável, que é o grande objetivo de uma área de proteção ambiental, é justamente a gente conseguir equilibrar isso, não impedir o desenvolvimento econômico, mas também sempre pensar na conservação da nossa biodiversidade. E a gente pode destacar, relacionando bastante a isso, que justamente quando a gente tem essa conservação, quando a gente tem esse trabalho realizado, a gente tem aquelas áreas virgens, vamos dizer assim, que não tem justamente esse contato da modernização, dizendo de uma maneira um pouco mais simples, justamente não é alterado pela atuação do ser humano. E nesses locais, em toda essa parte que não é tocada, que a gente não tem essas construções, a gente tem outras oportunidades de desenvolvimento econômico. Um exemplo muito forte aqui no nosso município é justamente a questão do ecoturismo, a questão das trilhas que as pessoas fazem, dos belos locais que a gente tem aqui no município, que é uma força muito grande e que gera um tipo de economia diferente, que não impede que a economia se desenvolva, mas é claro, daquela maneira sustentável, como você bem disse. Com certeza. Isso é um dos maiores ramos que a gente tem na nossa região, né? Junto aqui com o município de Teresópolis. Nós temos aí uma das travessias mais conhecidas do país, né? A travessia normalmente feita de Petrópolis para Teresópolis, no Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Temos travando, né? Deu uma pequena travadinha, mas pode dizer agora. Temos então aqui trilhas das mais bonitas do país, né? Reconhecidas aí pelos montanhistas, e sem dúvida nenhuma essa é uma exploração econômica sustentável, que a gente gera aí uma série de serviços associados a esse tipo de turismo, e um turismo que é de fato sustentável. E um outro ponto bem importante da gente destacar é que essas pessoas que fazem esse tipo de turismo, essas pessoas que fazem as trilhas, fazem justamente esse montanhismo, são uma parcela da população que, é claro, está realizando uma atividade muito válida, muito legal, inclusive, como você mesmo disse, muito bonita, com as belas vistas que a gente tem aqui em Petrópolis, Teresópolis, aqui na região próxima, e que, mesmo realizando esse trabalho, realizando essa atividade, é necessário que elas tenham muita consciência nesse momento, porque nesses locais a situação fica muito difícil em qualquer tipo de intercorrência, não é mesmo? Sem dúvida, sem dúvida. Qualquer trilha, ela tem seu desafio, precisa de um preparo, tanto físico como, às vezes, até psicológico, realmente. Então, depende da trilha, você precisa se preparar, precisa de um equipamento mínimo ali, alimentação, um condicionamento físico. Por isso, as trilhas, muitas vezes, elas são classificadas, né, em leve, moderada, difícil. Então, isso tudo vai variar. E também é sempre importante o comportamento do visitante nessas trilhas, né? A questão do uso do fogo, sempre vedado, com exceção ali de um fogareiro que a pessoa possa usar, mas com todo o cuidado do mundo. Então, a gente precisa também ter a consciência de ambiente, de entrar com cuidado, respeitando as regras ali daquele ambiente. Exatamente nesse ponto que eu gostaria de chegar, infelizmente, que é essa questão da consciência e do uso do fogo nessas trilhas, nesses locais, nessas áreas de preservação. Porque a gente está nesse momento, no momento dessa gravação, justamente em meio ao inverno, a gente sabe que é aquele momento que a terra fica um pouco mais seca, a vegetação fica mais seca e que, infelizmente, a gente tem uma incidência maior dos incêndios florestais. E a gente sabe também que esses incêndios florestais, 95% aproximadamente, acontecem justamente por conta da atuação humana. E nesses locais, a gente tem que preparar e tem que destacar que quando acontece um incêndio florestal nessas áreas que são uma preservação absurda, que é um local de difícil acesso muitas vezes para as forças que vão justamente combater ali um possível foco de incêndio,
ali o problema é muito grande, não é mesmo? A gente pôde reparar recentemente, inclusive lá no Parnaso, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, um incêndio de imensa proporção justamente em meio a uma trilha, não é mesmo? Isso, como você bem colocou, na nossa região, a maior parte esmagadora do fogo em vegetação é causado pelo homem, tá? Nós temos raríssimas causas naturais, como por exemplo um raio que possa cair e causar um incêndio, mas a maior parte esmagadora é causada pelo ser humano. E aí temos diversas que são traduzidas aí nesses incêndios, desde balões, e aí balões que podem vir até da Baixada Fluminense, do Rio de Janeiro e cair aqui na Serra, ou lançados por aqui, infelizmente, e desde de especulação imobiliária, limpeza de terreno para agricultura, enfim, infelizmente o homem ainda usa o fogo de uma forma errada, descontrolada, e que gera, infelizmente, esses grandes incêndios florestais em que a gente perde biodiversidade, perde o ecoturismo, perde água, enfim, a gente perde tudo aí nesses desastres, fora o que você bem colocou também, todo o desgaste da equipe, recursos financeiros que são nossos, são recursos que vêm dos nossos impostos e que são utilizados aí para combater esses grandes incêndios. É verdade, uma situação muito complicada, são perdas que a gente pode dizer inestimáveis nesse sentido, porque o valor a gente consegue colocar ali já realmente na ponta do lápis, mas essa perda da biodiversidade, da fauna, da flora, é realmente uma questão que a gente tem que dizer que é inestimável, o tanto que a gente perde nessas ocorrências que infelizmente continuam acontecendo. E em meio a esses casos, a gente não pode deixar de destacar que quando a gente está tendo um grande incêndio, a fauna daquele local, justamente os animais que vivem naquela região, eles buscam abrigo, tentam sair dali. E então a gente tem casos, como foi registrado aqui mesmo no município de Petrópolis, de animais silvestres, uma onça parda, se eu não me engano, que estava em meio a um condomínio residencial, porque justamente nas proximidades tinha um incêndio de vegetação. Então acaba tendo esse contato forçado entre a vida silvestre e a população, e uma situação completamente evitável. Não 100% das vezes, mas é claro, como a gente está destacando aqui, na esmagadora maioria delas, não é mesmo, Vitor? Sem dúvidas. A fauna que consegue se locomover, ela vai buscar abrigo em outros locais, e aí, como você colocou, às vezes um abrigo que não é o ideal para ela. Então, como a gente viu aí, onça correndo por um condomínio, e algumas espécies da fauna, infelizmente, vêm a óbito, porque não conseguem fugir desses incêndios, ou ficam em tocas que não conseguem sair daquele local, ou têm uma locomoção mais lenta e não conseguem fugir. Mas é importante a gente relatar que esse convívio da fauna silvestre com o ser humano em Petrópolis é muito mais comum do que a gente imagina, né? O que a gente vem observando é que hoje a gente tem muito mais possibilidade de registro, né? Então todo mundo tem um celular com câmera, os condomínios têm câmeras, enfim. Então a gente tem hoje muito mais registro e essa fauna é mais observada do que era no passado, né? Mas é extremamente comum a gente ter a fauna silvestre aqui na nossa região. Importantíssimo de ser destacado mesmo. E, Vitor, eu queria perguntar para você, não falando especificamente das trilhas, mas falando justamente do comportamento da população como um todo. Quais são as ações que são positivas justamente para a gente conseguir manter a nossa preservação ambiental, poder manter justamente a nossa fauna e a nossa flora em paz, vamos dizer assim, durante esse período que é tão complicado? Porque a gente destaca, é muito importante ter um comportamento bom durante o ano inteiro, mas a gente não pode deixar de dar o destaque necessário nesse momento que é mais difícil. Como você colocou, o momento de seca é um momento muito delicado, então qualquer ação irresponsável ali, ela pode gerar um grande dano para a biodiversidade. Então, primeiro comportamento é não utilizar o fogo. Então, esse comportamento, sem dúvida, que a população deve adotar. Vai juntar aquele lixinho ali
e quer colocar fogo nisso, não faça isso. A gente tem outras possibilidades, como, por exemplo, a compostagem. Para quem tem aí lixo verde, pode fazer uma compostagem, gerar até um adubo para o seu jardim, para a sua horta, enfim. E o próprio lixo, os resíduos sólidos comuns, hoje a gente já tem formas de destinação muito mais adequadas. Na região de Petrópolis, Secretário, Araras, a gente tem pontos de entrega voluntária de material reciclável. No centro existe uma rede de coleta de material reciclável, então é possível a gente fazer a correta destinação, tá? Outra coisa importantíssima é não fazer supressão de vegetação ou desmatamento que não seja autorizado. Se precisa fazer algum corte de árvore por algum motivo, que entre em contato com as autoridades competentes, obtenha autorização, porque cada vez que a gente vai perdendo a vegetação, o ambiente também vai se tornando mais seco, e isso vai ser um ciclo sem fim, que a gente vai tendo incêndio, perda da biodiversidade, ambiente mais seco, e vai só se retroalimentando. Perfeito. Pontos importantíssimos que a gente não pode deixar de destacar. E, é claro, ter muita consciência, realmente colocar a mão na consciência no momento de ter qualquer tipo de ação para pensar justamente nas possíveis consequências, porque muitas das vezes falta justamente esse toquezinho, pensar melhor no que está fazendo e muitas das vezes pode evitar, como a gente está destacando aqui, um incêndio de vegetação, ou que é algo mais imediato, ou como o Vitor mesmo destacou, um problema que a gente pode não ver nesse exato momento, mas lá na frente a gente pode ir percebendo que a situação vai se complicando cada vez mais e a gente tem que, é claro, todo mundo tem esse papel, tem essa obrigação, vamos ser muito sinceros, de botar a mão na consciência e fazer as coisas de uma maneira mais acertada nesse sentido. Vitor, tem mais algum ponto que você gostaria de destacar sobre a atuação da APA Petrópolis, tanto nesse momento mais delicado, quanto, no geral, justamente o trabalho realizado aqui no município? Eu acho que você tocou num ponto bastante sensível aí. A questão da obrigação de cuidar do meio ambiente é uma questão de todos, não é simplesmente do poder público, né? Muitas vezes nós mesmos, como cidadão, eu sou cidadão também, a gente quer cobrar só do poder público a atuação, mas a nossa própria Constituição Federal, lá no nosso artigo 225, já traz que a obrigação de cuidar do meio ambiente para a atual geração e para as próximas é nossa, é de todas as pessoas. Então, a gente ter, de fato, essa consciência, essas atitudes corretas em relação ao meio ambiente e podendo contar aí com o ICMBio no que for necessário, um trabalho que a gente sempre faz em relação à questão da fauna silvestre, né? Hoje é o órgão que mais atua em relação à fauna silvestre aqui no nosso município. Então, o que for necessário, a população pode entrar em contato com o ICMBio, com a APA Petrópolis, que nós vamos estar à disposição. Perfeito. Eu acho que para a gente poder finalizar com chave de ouro, pedir só para você comentar com a gente e informar a nossa população quais são os meios da população justamente entrar em contato com a ICMBio, com a APA Petrópolis e também para poder comentar sobre as situações do nosso município e o ponto principal, também conhecer um pouco mais sobre o trabalho dessas organizações. Perfeito. A nossa sede ela fica em Itaipava, ao lado do Corpo de Bombeiros. A gente trabalha aqui todos os dias, então quem tiver alguma dúvida, quiser trazer alguma denúncia, alguma informação, pode trazer pessoalmente aqui. Temos o celular que é o WhatsApp também, é DDD 21 97 896 1367. E temos o e-mail também, apa.petrópolis@icmbio.gov. O nosso Instagram, nesse momento, está fechado por conta da restrição do período eleitoral, mas ao final do ano a gente vai reativá-lo novamente e as pessoas podem acompanhar ali todas as ações da APA Petrópolis. O Instagram também, APA Petrópolis, bem simples aí de localizar. Perfeito, Vitor. Só vou pedir para você destacar mais uma vez o e-mail, porque a gente teve uma pequena falha na conexão.
Vamos lá, apapetrópolis@icmbio.gov.br. Vitor, muito obrigado por todas essas informações. É sempre um bate-papo muito importante quando a gente fala sobre preservação, não só do meio ambiente, mas da preservação como um todo. E nesse momento é um assunto muito importante de ser destacado, porque a gente sabe que a situação não é fácil nesse período de seca, nesse período de inverno. Então a gente precisa informar e a gente também precisa da colaboração da nossa população. Vitor, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no Correio Petropolitano Debate. Nós que agradecemos, é sempre um prazer falar aí do meio ambiente, contem conosco sempre. E com essas informações, gente, eu encerro a nossa entrevista e também a nossa edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.